Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, nesta tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui hoje com o nosso amigo Luiz. Vamos estar aí refletindo sobre o nosso tema de hoje. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. E temos transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube. É bom lembrar que deixe o seu like, toque o sininho, né? Sempre bom para nós que produzimos conteúdos para o Facebook. É importante termos essa troca com vocês. Deixe lá dúvidas, perguntas, comentários. Também fazemos a transmissão ao vivo na nossa página no Facebook, e lembramos que todos os nossos programas ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Portanto, quem não acompanhou, quem não viu, pode ir até lá. Nós temos aí inúmeros programas com temas variados e momentos em que paramos para refletirmos a respeito desses ensinamentos trazidos aí pelos mensageiros do nosso Criador, para que possamos pautar um pouco mais a nossa estada no plano terreno, com traços, né, com fundamentos, com essência espiritual. Nós temos uma pauta universalista, estamos sempre falando de ciência, filosofia, religião, espiritismo, espiritualismo, lembrando que temos uma pauta universalista, ou seja, abordamos os ensinamentos não só dentro do segmento religioso, todo aquele segmento que nos conecta com o plano maior, né? A poesia, a música, a literatura, a artes, a gente sempre está abordando aqui nessas nossas reflexões. Na semana passada lembramos que também essa participação de vocês pode ser feita através do nosso número de WhatsApp, vai estar passando aqui na sua tela, 966328040, Rio de Janeiro, 21, e também pelo nosso e-mail. Lembrando que nós estamos mudando a plataforma e vamos passar de .com a .com.br. Acreditamos que na próxima semana já esteja tudo acertado. Na semana passada, como nós falamos aqui a respeito de Fernão Capelo Gaivota, falamos de um bando de gaivotas limitadas ali aos regulamentos, regras dos anciões, e que um deles, Fernão Capelo, se destacou, quebrou essas amarras e ultrapassou limites. Ele queria e conseguiu buscar voos mais altos, além daquele padronizado pelo sistema imposto pelo seu bando. Hoje nós estamos com o tema também aí dando uma fortalecida dentro, né, desse conceito, que é o tesouro oculto no espírito imortal. Todos os nossos mestres, todas as mentes espirituais, né, elevadas, todos os gurus, todos os sábios sempre nos disseram, nos alertaram que precisamos sair da periferia do nosso ego, do ego inferior, que precisamos subir patamares, que precisamos alcançar, como Fernão Capelo Gaivota, alcançar voos mais longos, transcender, ir além, né, do plano material. E é justamente o encontro desse tesouro oculto, o caminho secreto, né, a voz do silêncio no interior de cada um de nós. Hoje vamos estar falando aí de como podemos proceder, os ensinamentos que nos chegam para tentarmos, né, pautar os nossos dias dentro, né, desse segmento de irmos ao encontro desse tesouro oculto no nosso espírito, que é imortal. Não é isso, meu amigo Luiz? Hoje vamos ter aí bastante introspecção, né, nas nossas reflexões de hoje.
É um tema, né, William, até de certo ponto filosófico, né? E como nós somos espíritas, espiritismo também é filosofia. Então, falar de filosofia não está contrário a nada que nós venhamos a falar sobre a universalidade, né? Nós somos um grupo universalista. Então, falar um pouco de filosofia não é só agrega, né, a esse conhecimento. Está dentro, né? Inserido, né? E falando de filosofia, William, o Oriente tem muito a acrescentar para nós, porque eles foram os primeiros que observaram esse aspecto subjetivo de olhar para dentro, né? Enquanto que o Ocidente se especializou na razão, se especializou em olhar para fora, moldar o intelecto, a razão. O Oriente, ele voltou até com os grandes mensageiros que nasceram ali, né? Eles tiveram uma maturidade maior para entender o seu interior, as suas estruturas, como é que se molda o ser que sempre eles acreditaram que era imortal, né? Para nós, para o Ocidente, ficou um pouco mais clara essa questão da imortalidade com o advento do Espiritismo. Isso. Né? Meados do século XIX, mas a questão de imortalidade já era conhecida há milhares de anos anteriores, né? Então, esse aspecto já foi muito trabalhado e era trabalhado com os grandes mentores, Buda, Lao Tse, né? Todos nasceram no Oriente, né? Krishna, como você menciona sempre. O Vedanta tem um monte de informações, né? O Bhagavad Gita, Mahabharata, Buda. Então, todos esses conhecimentos, de alguma forma, nos trazem informações preciosas que ajudam bastante no nosso dia a dia a compreender o mundo que nós vivemos, não o mundo exterior, mas o mundo interior. Aquilo que nós trazemos em nós enquanto essência, e que podemos hoje dizer que é uma essência divina, e que é mal explorada porque ela não é buscada. O fato é, esse caminho... Como que se acessa, né? Não há acesso, não há uma busca. A própria teoria, e nós observamos que as pessoas se tornam muito boas naquilo que fazem, William, porque elas buscam, de uma certa forma, obsessivamente por aquilo. Então, por exemplo, se você quer ser um bom engenheiro, você passa 4, 5, 6, 7, 8 anos se dedicando àquilo ferrenhamente, buscando técnicas, conhecimentos, comparando informações que vêm de escolas diferenciadas, né? O que está surgindo de novidade, de conhecimento em outros países, vai confrontando isso, vai juntando o seu intelecto, o seu conhecimento, e você passa uma vida matutando, né? Entrando naqueles assuntos e formando um conhecimento que te torna especialista naquele assunto. Não é diferente quando nós falamos dessa maturação naquilo que o espírito tem de mais importante, esse segredo oculto que nós vamos falar aqui. Se nós não buscamos nos especializar, vamos dizer assim, nós não exercitamos essas informações que estão dentro, desconectadas, inacessíveis num primeiro momento, se nós não temos hábitos, atitudes, ferramentas que nos liguem a esse tipo de conhecimento, nós vamos deixar ele do jeito que está, intacto, né? Sem a conexão, como o William falou, que está lá para qualquer um. Se nós formos falar pelo aspecto de filhos, todos nós somos filhos de um mesmo pai, que nós chamamos de Deus, que o Oriente chama de Brahma, não é, William? Isso. Né? A luz plena, o absoluto, não é? E nós chamamos criadora. A energia criadora. Nome lindo, né? Se você ficar falando aqui de filosofia oriental, assim, você fica até maravilhado, né? Mas tem gente que fala melhor do que a gente sobre isso, não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas nós sabemos que é Deus. E esse Deus, como nós somos efeito dele, porque nós fomos criados por ele, de alguma forma, nós somos filhos dele. E se nós todos somos filhos desse mesmo Deus, por que alguns acessam essa informação
da divindade que ele nos deu por hereditariedade e outros não conseguem acessar. Por quê? Uns distantes, porque outros uns próximos. São distantes, porque alguns alcançam percepções, que provavelmente nós vamos falar aqui, de uma vida assim, indizível por palavras, mas perceptível como se fosse um grande tesouro. E outros não. Só conseguem colher percepções negativas, dificultosas da vida, percepções daquilo que está se vivendo aqui na Terra. Se nós formos falar hoje no nosso dia a dia do que está vivendo na Terra, a gente vai passar semanas e semanas falando só de desgraça. Mas é só isso? Não. Não é isso, né, William? Como você... Em um outro programa, a gente citou um exemplo até que cai bem para esse momento, que é... Imagina estarmos famintos dentro de um supermercado, com dinheiro na carteira, mas não temos conhecimento desse dinheiro. Vamos continuar famintos. Exatamente. Temos o dinheiro, temos condições, né, de fazer a compra, de sairmos daquele estado de fome, mas ignoramos. Precisamos, o que os mestres nos chamam muito a atenção é que precisamos ajustar os nossos conceitos para que a gente consiga mudar as nossas atitudes, né? Atitudes vêm do ser, é interno, não é? E a gente está acostumado muito aos atos, né? Que é essa correria que você citou, Luiz, de projeção material, ganhos de dinheiro, ou seja, essa mente voltada literalmente, principalmente no Ocidente, para o ter, em detrimento ao ser, ou seja, temos muitos atos, mas atitudes não conseguimos nos aprofundar. E o que eles nos chamam a atenção é isso. Nós temos essa personalidade formada, não é? Que é o ego, que são informações que temos, não é? São lembranças, informações, sensações, e que essa formação, esse conjunto, essa estrutura é que nos coloca a visão do mundo. Então, de que maneira vemos o mundo? Da maneira que nos conceituamos. Não é? Se não tivermos firmes no nosso plano mental, que somos espíritos e somos imortais, que o tempo que temos aqui no plano físico é um tempo contado, 1 segundo ou menos na nossa eternidade, não é? Nós teríamos a consciência, a luz na consciência de administrarmos melhor o nosso momento no plano físico. Não teríamos a ansiedade pautando os nossos momentos. Nós queremos tudo para ontem. E nesse afã de querer, nesse medo de perder, perdemos o discernimento. Consequentemente, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos ficam circunstanciados. Eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho a necessidade disso, eu anseio isso. Para aquele momento. Para o espírito imortal, pouco se volta a atenção. E aí, o tesouro, ele está com a gente, mas ignoramos, porque a nossa atenção está no efêmero, no passageiro, está voltado para situações, circunstâncias, ou mesmo ganhos da matéria, transitórios, que não pode ser fim. Não é? Enquanto não nos atentarmos para isso, essa é a atenção que todos os mestres, os guias espirituais, todos os gurus, as mentes espirituais elevadas, nos chamam a atenção. Nós não podemos ficar na superfície, nós não podemos ficar no superficial do nosso ego, atendendo aos nossos desejos unicamente dos 5 sentidos, como o Buda sempre nos chamou a atenção. Para que possamos fugir da dor, fugir do sofrimento,
Se não entendermos muito bem isso, consequentemente, esse tesouro ele vai continuar oculto. Se não colocarmos luz na nossa consciência, né, de fato, firmarmos no nosso plano mental essa existência divina que está dentro de cada um de nós, consequentemente vamos ignorar esse tesouro. Né? É verdade. Esse mundo que nós vivemos, né, como você citou, essa vivência da dualidade, né, do quente, do frio, do bem, do mal, só existe nesse mundo material que nós estamos vivendo. E é exatamente essa dualidade, esse viver para fora, que eu vou falar uma palavra, mas é a grande pegadinha, que a gente acaba se envolvendo tanto nele e acaba toda hora e acaba se desperdiçando tempo para o lado que importa uma percepção mais fina. Se nós falarmos no conceito oriental, nós vivemos uma samsara, ou seja, idas e vindas, nascer, renascer, dualidades, vivências de dualidades, bem, mal, quente, frio, dor, prazer, desejo, isso tudo a gente está vivendo ao mesmo tempo, num sentido de um mundo material externo do ego, como você bem citou. Mas o Oriente também nos ensina a fugir dessa sina, dessa rota reencarnatória repetitiva. Porque eles dizem o seguinte: à medida que nós começamos a perceber que tudo isso que nós vivemos na vida material é ilusório, e é isso que eles falam pra gente, e que o grande e a mais importante coisa que nós precisamos de fazer é uma conexão nossa para com essa luz, que alguns podem chamar de Deus, outros chamam de Brahma, com essa conexão com o divino, eu prefiro chamar assim a conexão com o divino. Ou seja, quando a gente começa a perceber que esse Deus não é um Deus simplesmente que nós falamos transcendente, ou seja, é transcendente porque ele está em tudo, né? Ele está por cima de todos, ele vê a todos. Ele não é só transcendente, ele é imanente. E a filosofia oriental fala isso. O ser imanente, ele está em tudo, em todos. Se nós, a filosofia oriental ainda fala mais uma coisa interessante, que lendo, né, agora por conta desse estudo, ele fala o seguinte: que à medida que nós começamos a ter uma percepção fina, que realmente nós fazemos parte de um todo maior, nós fazemos parte de uma coisa. Eu não faço parte do mundo material, eu faço parte de uma coisa maior, de uma divindade, de uma hereditariedade. Quando nós começamos a ter uma crença forte nesse sentido, a gente começa a ver a vida, essa parte ilusória, de uma forma diferente. Muda o cenário. Muda o cenário. Não quer dizer que a gente não viva materialidade, mas ela não é o mais importante. As coisas vão ser alcançadas pela materialidade, porque ela vai nos fornecer os recursos que nós precisamos. Mas o mais importante é essa conexão interior. É a conexão com esse divino que está em nós. E esse espírito imortal, que somos todos nós, não é só o William Luiz Carlos e alguns que acreditam, todos nós temos essa conexão. Isso, vamos dar sequência no nosso raciocínio no segundo bloco, porque terminamos aqui. Chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí, é rapidinho.
Bom, meus amigos, voltamos então aqui para o segundo bloco do nosso programa. Estamos vendo aqui, eu não sei se estamos indo ao vivo para os nossos amigos aí do YouTube. Lembramos da importância da participação de vocês, mandem perguntas, dúvidas, comentários. Faz parte, enriquece esse nosso bate-papo que fazemos todos os sábados. Hoje estamos com o tema O Tesouro Oculto do Espírito Imortal, falando aí mais uma vez da necessidade de colocarmos luz na nossa consciência, quem somos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo. Nós vemos aí que, por hábito, a humanidade vem constantemente pautando a sua estada no plano material, na corrida, atrás de projeções pessoais, atrás de angariar valores materiais, consequentemente fortalecendo a separatividade, né? Porque quando nos voltamos a nossa atenção para o eu, para o meu, para o que eu quero, para o que eu preciso, consequentemente, estamos em detrimento ao todo. Nós somos gerados, né? Quando a gente fala no Oriente, eles falam muito força criadora, energia criadora. Porque Jesus veio e deu a ideia de pai, né? Aí, pai, nosso... Mas no Oriente é aquela... como muitos dizem, que quando Jesus se referia ao meu pai, eu e o pai somos um, é a mesma essência de Shiva, que é essa energia criadora que nos gerou. Nós somos gerados por Deus, né? E somos uno, o universo é uno. A nossa mente ainda não entende muito isso e precisa da separatividade. E isso, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais se distanciando desse todo. Não é? O que os filósofos sempre dizem, que precisamos unir o universo, né? Unir o verso. Sair dessa fragmentação. Porque quando voltamos a nossa atenção, esquecemos que somos uno, não é? E que precisamos voltar para essa essência divina. Quando praticamos a separatividade, fortalecemos o nosso eu inferior, o nosso ego, né? E o que a gente vê é que a humanidade cada vez vive isso, com mais densidade. Por quê? Porque é o medo, o desejo e o anseio do ter. E quando você começa a pautar os seus pensamentos e sentimentos nesse caminho, consequentemente você esquece o outro. Porque o medo de perder, cada vez mais você vai ter a necessidade de ter, não é? Com a preocupação de amanhã ou depois não ter. Consequentemente, você vai aumentando essa briga externa, esses aflitos, né? Essas aflições internas, te tirando, né? Te colocando mais presente ainda nessa rede de samsara, que é o que Buda sempre nos dizia, que esses estados agitados internos é porque estamos na periferia do nosso ego, voltada a nossa atenção e com medo de perder, medo de não ter, ou seja, totalmente contrário, não é, a fé nessa força criadora, nessa energia criadora, né, no Deus nos trazido pelo nosso Mestre Jesus. E aí, quando perdemos essa fé, achamos que o que vai resolver, o que vai trazer, o que vai pautar a felicidade é quando temos. Ou seja, depositamos, é a roda da samsara, depositamos a nossa felicidade, porque cada um tem um conceito de felicidade diferenciado, não é? E quando estamos na samsara, nessa roda, nessa inquietação, consequentemente, é porque temos conceituamos felicidade em ter. Então eu preciso ter para eu ser feliz. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter o domínio das pessoas, eu preciso ter o domínio das situações, eu preciso ter poder, eu preciso ter cargo, eu preciso ter posses.
Como a vida não está aqui para satisfazer o nosso bel prazer, né, nós estamos sobre regras e regulamentos universais, que é a lei de causa e efeito, e tudo que vier vai ver necessário para que a gente encontre esse tesouro oculto. Consequentemente, vão vir as frustrações, as decepções. Por quê? Porque estamos pautando a nossa vontade, a nossa atenção ao transitório. E, consequentemente, esse tesouro está em um ponto mais sutil, mais leve. Precisamos transcender, precisamos sair um pouco mais da razão mundana, do aparato desse presente, né, desse papel, desse embrulho que os anseios humanos nos apresentam como felicidade. Enquanto estivermos focados, voltados, né, quando estivermos com o nosso ego, a nossa concepção sobre esse mundo periférico, esses conceitos periféricos, rasteiros, consequentemente, a nossa consciência vai estar sem luz. Essa essência divina vai estar obscura, vai estar escondida. E não vamos encontrar esse tesouro, não é? O interessante, William, assim, voltando para o Oriente, porque eles nos ensinam muito, eles têm uma forma de ver a essência divina em todas as coisas na vida. Eles têm um hábito de esse olhar diferente. E isso é uma boa prática para tirar um pouquinho esse lado ilusório. Ele vê a essência divina nas plantas, no alimento, nos rios, tem uma frase, nos animais. Só para completar a sua... Claro, tem uma frase linda que precisamos levar para os nossos dias, que eles dizem o seguinte: volte a sua atenção para todos os momentos da sua estada no plano terreno. Mesmo que esse momento seja um momento simples. Ou seja, se você estiver lavando um prato, preste atenção no que você está fazendo, porque a vida está te mostrando alguma coisa através daquilo. É um meio que, de alguma forma, você está lavando aquele prato, como você citou, mas você está com você mesmo naquele momento, você se isola das outras coisas. Né? Tem algo. É uma meditação, né, William? Isso. Eles ensinam a gente a fazer uma meditação, vamos lá, você se isola de todas as outras coisas e você é você fazendo aquela coisa só você. A meditação é esse isolar-se das coisas do mundo, né? E quando eles estão ali na frente do rio, do Ganges, né? Quando eles estão cultuando em diversas... o que não falta é templo lá, né, William? A Índia é um templo a céu aberto. É um templo, templo tudo em qualquer lugar. Tudo. Então, eles estão realmente, de alguma forma, se esvaziando de um monte de pensamentos e se focando numa única coisa. Isso é um buscar interno, né? Esse é um buscar interno que o ocidental, na grande maioria das vezes, na sua tendência natural, ele não tem esse hábito. Ele tem o hábito de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, querer ver internet, televisão, futebol, pensar na festa daqui a um ano da filha, fazer alguma coisa que esqueceu ontem e pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. E essa não é a maneira adequada de vida, porque se a gente pega a nossa energia e divide em 10 coisas, a gente perde foco. Tem até um exemplo do Humberto Roden, que ele fala muito interessante, William. Nós temos uma energia, luz do sol. A luz do sol penetra numa lente. A luz do sol bate no chão. Ela dá claridade a uma planta. Se eu pegar uma lente, aquela lente pode pegar aquela luz do sol. Nós tínhamos até aquela brincadeira de botar uma lente de aumento. Sim. Ela bate, a luz é a mesma. Só que quando ela chega no destino dela, ela chega mais intensa. Ela chega mais condensada, fortalecida. A energia é a mesma. Nós precisamos, né, exemplificar, a exemplo do que o Humberto Roden falou, nós precisamos de aprender a pegar essa energia e condensar, ser um condensador dessa energia para sair para a gente fazer com que essa energia saia de nós de uma forma mais forte. Nós não sabemos ainda fazer isso plenamente.
ou melhor dizer, nós não sabemos fazer. Nem plenamente, não sabemos. A maioria das vezes nós não sabemos fazer isso. É aquela dedicação, né? Que É aquela dedicação. Dedicar para ser, não é? É aquela... Para ser expert, né? Tá habilitado em alguma coisa, especialista, tem que dedicar. Tem que ter dedicação. E a dedicação, qual é o milagre da dedicação? O milagre é fazer todo dia, toda hora. Não tem milagre, é trabalho, E é outro problema que nós temos no dia de hoje, que as pessoas querem alcançar sucesso, vamos chamar a palavra sucesso, querem alcançar vida fácil a pouco preço e a pouco trabalho. Infelizmente, o ocidental, ele prefere ser o esperto que faz pouco para alcançar muito. Quando eu falo fazer pouco para alcançar muito, é questões financeiras, né? Ou conseguir notoriedade, né? Querendo fazer pouco para conseguir muito. Essa é a maneira... A lei do pouco esforço. Né? É a lei do pouco esforço, exatamente. Quando, na verdade, certos comportamentos, quando nós falamos de espírito, que nós precisamos estar moldando ele diariamente, constantemente, não dá para fazer assim. Infelizmente não dá. Esse eterno observar para dentro é exigido. E talvez para nós que ainda não temos esse hábito regular, possa ser difícil. Da mesma forma que um atleta está sendo treinado num primeiro momento, ele é difícil ele correr 100 km de uma vez só. Mas por que ele faz? Ele treina, deu errado, ele não conseguiu, só conseguiu 20 km. Ele treina, ele se machuca? Se machuca. Ele vai machucar, vai ter calo, vai ter dores nas costas, vai ter dores nas articulações, machuca, incomoda. Não é fácil, mas o resultado é o que nós... É a nossa missão, né? A perseverança. Ali. Nós precisamos ter essa perseverança, William. É como você diz, precisamos de dedicação, não é? Nada vai cair do céu, como diz o ditado popular, né? As conquistas espirituais, assim como as conquistas materiais, precisa dedicação, precisa atenção. Falávamos no programa passado que a gente precisa reorganizar os nossos pensamentos, na verdade, né? Reoriente-se. Faça aquele... Eu acho que tem que reorientar, não é no nosso pensamento, não. Tem que reorientar a nossa agenda diária. Pensamento também, claro. Porque tudo, né? Porque se o meu pensamento hoje, eu tenho pautado que eu sou... que eu não tenho a concepção de que eu sou um espírito imortal, de que eu estou aqui entre provas, alguns em missão, para trabalhar para o outro, resgates. Se eu não tenho essa concepção, consequentemente eu vou atender os chamados mundanos com uma facilidade muito grande. Não é? E se eu tenho firme os meus conceitos, que aqui estamos para provas, expiações, que essa energia criadora é causa primeira, a gente contém esse impulso, né? Não é isso? Você administra melhor as suas atitudes, as suas ações. Não é? Você transmuta melhor as adversidades que a vida te apresenta. Nos ensinamentos de Buda, Siddhartha Gautama, que é o encontro da verdade, né? Essa verdade que vai nos organizar melhor as nossas atitudes aqui no plano terreno, que ele fala justamente disso, né? Do que tira a nossa paz interior, né? Quando estamos no momento de samsara e nos passa os ensinamentos desse outro lado, que é o nirvana, que é essa coisa mais elevada, né? Esse estado que muitos já conseguiram e nos passam o caminho de como fazer. Ele dizia que precisamos muito ter essa reta visão, o reto agir, o reto pensar. Porque se a nossa mente estiver desorganizada, achando que está tudo uma bagunça, que nada presta, que eu estou no lugar errado, que eu sou vítima, que tudo é injustiça, que está tudo, não é, que o governo não presta, que as estações do ano não prestam, estão todas, não é?
Não é muito? Caos completo. Caos completo. Reclama da chuva, reclama do sol, reclama do calor, reclama, tá tudo, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, meu bairro, né? Essa política, e é o que mais vemos aí. Nós temos que lembrar que nós, como uma essência, nós somos, cada um de nós, um mundo à parte. Ou seja, pode estar tudo uma bagunça. Isso. Tá tudo torto, mas tá bom, porque como nós administramos isso dentro de nós, né? Dá esse up, né? O que Buda falava. O caminho do meio é nos colocarmos acima desse oposto. Sirihan, a gente sempre diz, ele dá o exemplo do triângulo. Ou seja, se está te atingindo toda essa situação externa, se te atingiu é porque está no mesmo nível, está vibrando aquilo, faz parte daquilo, porque aquilo se faz necessário para o momento. Cabe lembrar que a gente não está dizendo que seja fácil fazer isso, né, Will? É o que a gente está dizendo, que Buda, claro, né? Os caminhos que Buda dava, né, os caminhos que precisamos estar atentos para que a gente apazigue um pouco mais o nosso interior, consiga amenizar, né, as aflições, administrar melhor. Nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. O que a vida, interpretar bem o que a vida está querendo nos dizer. Porque se entrarmos no barulho externo, na confusão externa, consequentemente vai haver uma agitação muito grande. O estado interno vai estar muito agitado e não vamos encontrar essa luz interior. Precisamos ir ao encontro desse repouso externo. Krishna, em seus ensinamentos para Arjuna, no momento em que Arjuna se colocou numa posição de não ir à guerra porque eram familiares, né, eram os primos, ele teria que lutar contra os primos, e naquele momento ele se opôs, ele deu para trás, não vou por isso, por aquilo, né? Porque eu vou matar os meus desejos, pessoas, entes queridos que eu gosto. Krishna, naquele momento, diz para ele, viva a vida e repousa em Deus. Repousa em Deus porque está tudo dado. Está tudo dado. Essa energia criadora sabe o que é melhor para cada um dos filhos gerados. E quando não temos essa fé, quando não temos essa concepção... Isso não quer dizer inatividade não, né, William? Ficar parado igual uma múmia não, né? A inércia, ela é um aparato do comodismo, não é? Ela é da zona de conforto. Reforma íntima é sair da zona de conforto. Reforma íntima é deixar de atender os desejos mundanos para visualizar, vivenciar mais coisas mais sutis, né? Nós precisamos, o ego, tudo bem, precisamos, mas ele precisa ser comandado por patamares elevados. Nós precisamos sacralizar um pouco mais os nossos desejos. E uma palavrinha hoje que é muito, acho que deve ser muito bem usada, William, é o conter esses impulsos que nós temos. Administrar. O administrar que nós falamos aqui é o conter, porque o impulso de fazer vamos falar aí, o que é mais fácil e que talvez gere mais dor e mais dificuldade para nós, é uma questão de contenção, evitar fazer, né? Se vigiar, tá atento. Se vigiar, orar e vigiar. Colocar a luz ali no seu caminho. O que eu estou fazendo? Já é um grande passo. Não é? Terceiro. Chegamos aí, então, no final do nosso segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Não esqueça, participe com perguntas, dúvidas, comentários. Já estaremos de volta.
Bom, meus amigos, voltamos então aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje com o tema O Tesouro Oculto no Espírito Imortal. Somos espíritos, né? Somos imortais, regidos por regras, regulamentos, leis divinas, universais. Leis que vão se fazer acontecer independente da nossa vontade. E se não tivermos bem conceituado, né, essas regras do jogo, consequentemente vamos estar perdidos no jogo da vida. E André Luiz tinha uma frase que é bom lembrarmos sempre. Ele dizia, André Luiz foi um dos mentores espirituais de Chico Xavier, editou várias obras através do médium saudoso Chico Xavier. E ele dizia, acerta a sua vida antes que a vida te acerte. Existem dois caminhos, para cima ou para baixo. Tudo que sobe, converge. Tudo que desce, diverge. Podemos, a cada dia, analisar o que a vida está nos apresentando. A vida vai nos dar o que damos para ela. Todos os mestres, todos os guias, mentores, todos os gurus, como falamos, todos os cristos que aqui estiveram, sempre nos alertava para isso. De que precisamos voltar a nossa atenção para a nossa essência. Muitos passam pelo plano terreno, na briga, na luta pela subsistência, e esquece, pouco volta a atenção para essa essência. E estamos aqui, o motivo maior das oportunidades, das reencarnações, são justamente para despertarmos essa nossa essência, tirarmos as impurezas. E quando voltamos, quando pautamos a nossa estada no plano terreno, apenas ou quase que na totalidade, que é o que vemos, na maioria ou na grande parte da humanidade, voltando, né, a concepção para o mundo material, sem essa consciência dessa parte divina, que é o propósito. Ou seja, quando aqui viemos, oportunidade, presente divino, nos concedido pelo nosso Criador, com o propósito de voltarmos ao Uno, seguirmos em direção a essa energia, essa força criadora. Quando perdemos essa concepção, né, essa real concepção de vida, de estar aqui, corremos atrás dos desejos, ignoramos literalmente esse propósito divino. E aí, como vemos nos nossos dias, a obscuridade, as decepções, angústias, tristezas, amarguras, inerentes dessa contramão, inerentes desse desejo não atendido, vai ficar cada vez mais acentuado. Quando não temos, como nos ensinamentos de Buda, olhos de ver, coração de amar, ouvidos de ouvir, vamos estar aumentando, dando maior ênfase à separatividade. Ou seja, efeito contrário ao sentido divino. Viemos para nos unir, viemos para servir. Nós precisamos sair da posição de pedintes e ajudarmos mais. Sair da posição de enfermos, sermos médicos. Já temos, nas nossas reflexões, falamos em todos os nossos temas, em todos os nossos programas, que quem nos enviou, quem nos deu essa oportunidade de reencarnação, que é o nosso Criador, ele está olhando para cada um de nós. E o que fazemos para isso? Estamos com a nossa atenção voltada para César, para os anseios, para os ganhos, para a projeção da matéria?
ou para fortalecer essa nossa essência espiritual? O que fazemos para isso? Dedicamos? Damos atenção? Prestamos atenção nos ensinamentos? Ou vivemos robotizados, mecanizados com esses ensinamentos, nos colocando como vítimas, né? Vitimizando a nossa estada, no estado de inércia, colocando a vida, não vou fazer nada, porque é culpa do governo, é culpa da minha família, é culpa do meu patrão. Não é, Luiz? Nós podemos pensar que dinheiro é suprimento para a nossa vida, né? Mas ele não é, ele é efeito. Se nós observarmos bem a nossa natureza, nós precisamos de ter essa possibilidade de reconexão conosco, com essa divindade, para fazer melhor uso daquilo que nós chamamos de efeito, dessas riquezas, do que o mundo nos oferece de oportunidades. Só que o nosso ego nos faz algo diferente. Nós extravasamos nele sem olhar para dentro o que é essencial. A gente perde a noção do essencial para viver o que é supérfluo. É mais ou menos assim. Quando, na verdade, se a gente faz o contrário, né, e assim o Oriente nos instrui, quando nós olhamos para dentro e vemos o que é essencial, nós podemos ir para fora para vivenciar o que a matéria oferece de uma forma diferente, mais sadia, menos dolorosa e difícil. Porque o ego pelo ego, naturalmente a gente vai querer extravasar o prazer, o desejo, e que todos nós temos. Ninguém está livre de ter desejo, de querer prazer. A gente vê prazer em várias coisas. Precisa sacralizar mais, né? Mas quando a gente começa a perceber esse prazer de uma forma diferente, um prazer que não é um prazer escravizante, porque o prazer escraviza, porque o prazer é instinto sem perceber aonde ele vai nos levar. Ou seja, o prazer no sentido de que ele nos torna ignorantes. Nós vamos com a manada, como você fala. Vamos fazer aquilo lá. Né? Tá todo mundo indo, vamos isso também. Não é legal. Agora, o prazer, sabendo aonde aquilo vai nos levar, né? Numa situação que a gente sabe que a gente está percorrendo um caminho que nos faz bem, que é sadio, que nos leva a um fim, um objetivo final importante, isso é positivo e nos dá prazer. Quantas vezes a gente pode sentir o prazer de algo bem feito, né? de uma ação social, por exemplo, de ter feito algum bem por alguém? Eu chamo isso de prazer. Aquela satisfação interior de fazer alguma coisa que surtiu um efeito que você nem imaginava que poderia ser tão importante. Mas depois, quando aquela coisa acontece, você fala, caramba, aquele negócio interior é uma espécie de prazer, é um satisfazer que você não esperava e que te satisfaz alguma coisa que você nem esperava que ia acontecer. Que deveria ser uma ação normal, natural, né? Mas que ainda não é bem assim que acontece. Né? Ainda temos Mas o que a gente mais percebe é o prazer que satisfaz momentaneamente, aquele prazer que nos alimenta por alguns instantes e para. Aí é como se a gente fosse escravo daquele negócio, né? Daquele prazer. Opa, a gente faz aquilo, aquilo me satisfez, mas acabou. Eu tenho que buscar mais. Mas eu fico nessa sansara de diminui o prazer, aumenta o prazer. Diminui o prazer, aumenta o prazer. E quando eu vou de novo para esse lado, eu quero mais, porque você nunca satisfaz com aquilo que você já conhece. E vê que é só para você, não é para os outros, é para satisfazer a mim. O ego pensa em si próprio, né? Eu estou falando do ego, do eu-ego. Quando o caminho que a filosofia oriental nos fala, que nós precisamos de conectar esse ego, que é o externo, com aquele ego que não é, superior. Com o eu superior. Quando eu pego esse ego e eu junto com o meu eu fica superior, comandado por algo acima. Aí pronto, aquela coisa. Eu sou individualidade, todos nós somos individualidade, e o ego
nos mostra que nós somos um indivíduo, eu não perco essa individualidade, mas aquela personalidade de que eu sou o todo-poderoso, ou que eu mando aqui, e que eu tenho muito dinheiro, eu possuo aquilo, a personalidade que eu sou o sábio de tudo e de todos, acabou. Porque isso se esvai. A mente espiritual fala mais alto do que a material. Eu não sou o todo sábio. Eu posso ser um cientista muito sábio hoje. Amanhã eu reencarno com um monte de problemas corpóreos e eu não consigo nem raciocinar direito, porque está fechado a minha possibilidade de intelectual. Então, quem eu sou num dado momento que eu estou impedido de externar essa inteligência toda? Né? Então, o corpo em si é um meio da gente se expressar, mas o espírito imortal é que precisa de ser preservado e observado na sua natureza. E como nós fazemos conosco? Você, eu, todos nós somos espíritos, mas eu sei quais são as tendências que eu tenho. Eu sei, você sabe quais são as tendências que você tem. E exatamente essas tendências que nós temos, tendências, vamos falar de tendências que não são só negativas, nós temos tendências positivas, nós precisamos aproveitar as nossas virtudes, essas tendências positivas, para que elas não sejam só nossas, que elas sejam nossas e que elas sejam das pessoas que ultrapassam a nossa região de conforto, que é a nossa família, que possa ultrapassar ajudando outras pessoas que não têm aquela virtude. As virtudes são, e os grandes mestres fazem isso. Porque eles têm os súditos dele, súditos não, como chamam? Os asseclas, os aprendizes, né? Aprendizes. Os trainees dele. Né? E eles passam isso à frente. Do mesmo lado, aquilo que nós temos de imperfeito precisa de ser moldado, precisa de ser adaptado, ajustado, precisa de ser contido para não fazer mal a outras pessoas. A contenção, eu acho que hoje, nos dias atuais, se a gente já consegue conter aquilo que ainda nós não conseguimos elaborar de forma positiva, já é positivo. Né? Aquele leão, né, em pele de cordeiro que existe em cada um de nós, precisa de ser contido, domado, né? Domado para que não faça maior mal às pessoas. E quando nós fazemos mal a outras pessoas, naturalmente, as recompensas voltam para nós. Né? Causa e efeito. Causa e efeito é sempre assim. Esse lado de domar, né? Primeiro conhecer as suas sombras, né? Que os sábios sempre nos dizem para os discípulos, né? Conheçam as suas sombras, porque a partir daí você passa a não alimentá-las. Porque se você desconhece, você até entrega armas para elas, né? Que é aqueles inimigos internos. Então, ter essa concepção, conhecer as suas sombras, é a única maneira de dominá-las. Né? E de que maneira eu conheço as minhas sombras? Né? A pessoa pode perguntar, mas como que eu faço isso? Né? Qual o melhor método, o melhor caminho? Está te afligindo? Está tirando a sua paz interior? Acende uma luz vermelha. Tem algo, a vida tem algo a te dizer naquela situação. Está tirando a sua paz? Pode ser o que for, dentro de casa, na família, no trabalho, na rua, você consigo mesmo, na hora que estiver lavando aquele prato. Se aquele silêncio está te perturbando, se aquele estar consigo mesmo está te perturbando... Aqueles defeitos que o outro, a gente percebe no outro, aquilo... Porque, na verdade, não existe o outro, né? Existe, né, instrumentos colocados por Deus para que possamos perceber melhor. A nossa mente ainda precisa, né, dessa separatividade, né? Separamos a coisa para entender, né? Precisa parte por parte para a gente poder entender. Então, se está te afligindo, se algo está tirando a sua paz interior, é porque está no mesmo nível, precisa ser revisto. Né? E como precisamos, os grandes homens que marcaram a humanidade, todas as suas ações, atitudes, falamos sempre isso aqui nas nossas reflexões, todos eles se prontificaram, passaram
a existência toda aqui no plano terreno se dedicando ao outro, ao próximo. Então está aí um caminho para sair das aflições. Ensinamento dos nossos maiores que quando estamos voltados à nossa atenção, ajudando, participando, a tirar a dor do outro, Deus, ou essa energia criadora, cuida da nossa. E Ele cuida muito melhor do que a gente imagina. Ele administra muito melhor, porque as forças, né, os benfeitores espirituais falaram para Allan Kardec na codificação, né, que a influência espiritual é muito maior do que imaginamos na nossa existência no plano terreno. E se soubermos encontrar e entregar, né, na mão da luz, consequentemente, a nossa estada vai ficar um pouco mais suavizada. Uma dica, eu acho que também bastante interessante, William, quais são os objetivos que nos fazem se aproximar de outras pessoas? Quais são as nossas intenções? Muitas vezes nós podemos nos aproximar de pessoas com a intenção de não fazer nada por elas, mas para extrair alguma coisa delas. Sempre querendo alguma coisa. Sempre querendo alguma coisa, um segundo interesse. E está todo mundo querendo, imagina. E isso, invariavelmente, é o insucesso das relações. Porque, muitas vezes, as pessoas que se tornam esposas, né, se tornam filhos, essas pessoas, muitas vezes, num primeiro momento, elas podem até se unir com uma sensação de afeto. Mas se eles não forem verdadeiros, eles vão se esvair facilmente. E aí vai ficar claro que nesses relacionamentos há interesses que não são os verdadeiros. E isso não são periféricos. São periféricos. E o que acontece? Essas relações acabam se dissipando. E por isso que há um grande número de dificuldades de relacionamentos entre amizades, relacionamentos afetivos, amorosos, porque há segundas intenções. São relacionamentos que eles não são fortes por si naquilo que é mais pleno e mais bonito no ser humano, que é poder ajudar uns aos outros, né? De não ficar, não ter segundas intenções, não é querer extrair nada. A gente não tem que chegar perto das pessoas para extrair, de sugar a energia dela. E nós somos, muitas vezes, esses obsessores que nós tanto reclamamos do mundo astral, né? Nós somos obsessores de outros que estão próximos de nós. Nós temos, só para finalizar, que o nosso tempo acabou, esse assunto é muito interessante. Muitos filósofos, como Platão e vários outros mestres, nos diziam que existe 3 formas de relacionamentos. 3 formas de relacionamento. 1, material. Nos relacionamos, nos aproximamos e convivemos com as pessoas pela parte material. Tem um corpo bonito, tem um carro do ano, tem uma conta bancária linda, tem uma posição na empresa, tem... 2, mental. Gosta das mesmas coisas, pensa da mesma maneira, naquele momento há uma coincidência de gostos. E 3, espiritual. É o único que tem estabilidade, é o único que tem consistência, é o único que estamos ainda muito distantes, porque precisamos primeiro compreender esses caminhos. O material, ele é efêmero, ele passa, a gente vê aí do dia para a noite. Não te quero mais, acabou, mas peraí, não quero, já quero outro, né? Fez algo que não me agradou, acabou. Não, acabou ali, né? 1 dia, 2 dias. Esse mental pode durar um pouco mais. Mas a vida, são ciclos. Então vai chegar num determinado momento que aquele ciclo vai virar. E, consequentemente, eu não vou estar mais pensando a mesma coisa que você pensa. Os caminhos são diferentes. Sim, os aprendizados são diferentes. E o espiritual sobe, converge. Ele só cada vez mais une. Lindo, isso é um... Precisamos, deixa a dica aí para pesquisarem, analisarem, estudarem, que vale muito conhecer, até para que a gente consiga ter o conhecimento, né, colocar luz e administrar melhor
os nossos encontros no plano terreno. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. No próximo programa, na próxima semana, o nosso tema Lao Tse. Vamos falar aí de muitos ensinamentos, né? Tao Te Ching, que é o caminho para encontrarmos esse tesouro oculto, mais um, né, que vem aí nos trazer muitos ensinamentos para suavizar um pouco mais essa nossa estada aqui. Uma boa semana para todos, muita luz, que os mestres nos iluminem sempre, iluminem os nossos caminhos para encontrarmos aí esse tesouro oculto que está dentro de cada um de nós. Uma boa semana, muita luz, até o próximo sábado. Fiquem em paz.